Olá, gente, tudo bem? Professor Albino Lopes, canal Jesus Eterno. Fique por dentro das profecias, se inscreva no canal, participe conosco. Hoje eu vou falar sobre o El Niño. O El Niño vem aí preocupando as autoridades. Os cientistas estão anunciando o maior El Niño da história. Em 1877, há quase 150 anos, aconteceu um grande El Niño, um prejuízo enorme para a pecuária, para a agricultura, para as cidades. E agora, depois desse período, né, em 2026 até 2027, a previsão aí de um grande El Niño novamente. O El Niño de tempo em tempo acontece, mas um grande El Niño não é rápido, é um tempo longo, como foi agora. Então, o que pode acontecer? No norte, uma seca no norte, e no nordeste também. E no sul, muito alagamento, muita chuva. Ao invés de muita neve, vi muita chuva, por conta do aquecimento do Oceano Pacífico, o superaquecimento do Oceano Pacífico, muito além do normal. E isso gera uma evaporação atmosférica, gerando muita chuva numa parte e em outra muita seca, e causando prejuízos enormes para a produção de alimentos. O alimento pode ficar caro devido à escassez. Então, o El Niño vem preocupando os especialistas. A NOAA, que é a agência dos Estados Unidos de meteorologia, que é uma agência de credibilidade, com equipamentos modernos, de última geração, informa que está se formando o El Niño. O La Niña, que é o esfriamento do Oceano Pacífico, já passou. Agora está tendo o superaquecimento, gerando uma mudança severa no clima do Brasil e de vários países da América do Sul e também da América Central, da América do Norte, e muitos países sendo atingidos. Então é uma preocupação o que vai acontecer. A palavra de Deus, Jesus profetizou que antes da sua volta, do seu reino, que nós cremos, nós cristãos, cremos no reino de Deus, do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, Senhor, vem. E Jesus prometeu voltar. Jesus falou, vou e voltarei, em João 14. Ele fala que antes da vinda dele, aconteceria uma grande angústia. Olha aqui. Lucas 21, verso 25. Haverá sinais no sol, que é o superaquecimento causado pelas altas temperaturas do sol. Também sobre a terra, angústia entre as nações. Então haverá um tempo de angústia. O que é angústia? Preocupação. Uma preocupação excessiva diante de uma realidade ambiental. Também tem as questões também de pandemias, guerras, rumores de guerras, guerras entre a Rússia e a Ucrânia, que não acaba, a guerra agora entre os Estados Unidos e o Irã, que envolve vários países, e uma crise do petróleo, que gera uma crise do abastecimento, do preço do alimento fica muito mais caro. Então, a preocupação de um conflito entre a China e Taiwan. Então, a Europa, os Estados Unidos quer a Groenlândia. Então, tudo isso está gerando uma ansiedade no mundo. Mas Jesus falou, olha aqui, ó, angústia entre as nações. Entre as nações. As nações do mundo. Aqui diz também que por causa do bramido do mar, olha aí, preocupação com o mar. O mar que Jesus está falando aqui é o Oceano Pacífico. O bramido do mar, o barulho do mar, a influência do mar. É isso que Jesus está falando aqui. A influência do mar, dos rios, das águas, das chuvas. Está aqui escrito, ó, o bramido do mar. Que mar é esse? O Oceano Pacífico. O Oceano Atlântico também, que tem uma influência muito grande nas tempestades, nos ciclones, nos furacões. Então, diz aqui, haverá homens que desmaiarão.
de medo. Homens e mulheres preocupados com o que vai acontecer. Como iremos nos alimentar? Como iremos viver? Também tem o Ebola, lá na República Democrática do Congo, na África, que está se espalhando muito rápido. Não tem vacina e não tem remédio específico. Um médico norte-americano contraiu o vírus lá no Congo, ele trabalhava lá ajudando, pegou o vírus e levaram ele para a Alemanha com a família dele. A família dele está de quarentena, em observação. E os Estados Unidos não gostou dessa operação. Era para levar, que pode correr o risco de espalhar ainda mais essa doença, porque está vindo aí a Copa do Mundo. Milhões de pessoas se reúnem nos Estados Unidos, no Canadá e no México, que são os 3 países sedes dos Jogos da Copa do Mundo de 2026. Inclusive, os jogadores do Congo, eles também vão participar da Copa do Mundo. Então, há uma preocupação muito grande, porque o vírus ele fica de quarentena. Ele fica 20 dias sem sintomas, febres, dores no corpo, e vai se agravando, causando uma hemorragia interna, gerando o falecimento da vítima, né, do vírus. Então, ele não se manifesta logo os sinais, né, de quem está infectado. E fica incubado ali durante 20 ou mais dias, e a pessoa não passa ainda, só quando está realmente com os sintomas que pode transmitir de pessoa para pessoa, e é muito rápido. Então há uma preocupação. Jesus falou isso, o Senhor Jesus falou, sobrevirão ao mundo, a expectativa das coisas que virão ao mundo, coisas que estão nos preocupando, porque a ciência está confirmando o que a Bíblia está dizendo. Os cientistas da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, secretário da OMS, Organização Mundial da Saúde, então ele está preocupado com o que vai acontecer. Ele está anunciando. E também a questão das guerras, a questão agora da natureza, que é o El Niño, então, prejudicando a alimentação, a produção de alimentos, a qualidade de vida. Lá em Santa Catarina, o governo decretou 180 dias de emergência, de preparação. Lá no Rio Grande do Sul também estão se preparando. E outros estados, Paraná, todo mundo está se preocupado. O governo federal também já anunciou medidas preventivas para combater, tentar ajudar. Então é isso. Todo mundo aí, as prefeituras, os governos, agirem rápido, todo mundo se preparando para não deixar acontecer, aí vai querer agir. Então, está aqui, sobrevirão ao mundo. Então, no verso 27, aí diz, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. Essa que é a alegria. Aqui a gente fica até alegre com essa esperança, está aqui, no verso 27. Está aqui, verso 27, Então se verá, pode pegar aí, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem do céu com grande poder e grande glória. Olha aí. Ora, quando começarem estas coisas a acontecer, começou a acontecer, está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, pandemias, fomes, olha aí, falta de amor, conflitos, desunião, e tudo está acontecendo. Ora, quando começarem estas coisas a acontecerem, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A volta de Jesus está aqui. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e com muita glória. Amém? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter essa esperança maravilhosa, uma esperança que muda a nossa vida, porque está acontecendo, gente. Está aqui, você lê aí, comente aí. Qual a sua opinião sobre o que está acontecendo? Olha aqui. Não é a voz do professor Albino. Não é a voz de um pastor, não é a voz de um bispo, de um padre, de um apóstolo, de um missionário. É a palavra de Deus escrita.
Pegue a tua Bíblia, leia, faça uma reflexão, dê a sua opinião. Jesus está voltando ou não? Esses sinais são fortes ou são fracos? Digite aí, sinal forte, sinal fraco. O que você acha? Dê a sua opinião. Os sinais estão diante de nós. Eu creio de todo o meu coração. Diga, eu creio. Eu recebo, eu agradeço ao Senhor Jesus, porque Ele disse, cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, a tua fé, a tua esperança, guarda, valoriza a tua fé. Lá em Apocalipse 3:11. Apocalipse 22, no capítulo 22, no verso 12. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para dar a cada um conforme as suas obras. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso 20. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, no verso 7. E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e grande glória. Mateus capítulo 24, no verso 30, no verso 31, diz que ele ordenará aos anjos para que reúnam os seus eleitos, o seu povo. Que maravilha! Imagina você sendo reunido, nós vamos reunir, os anjos nos separando, nos unindo para a glória, para subirmos para o terceiro céu, lá para onde Elias foi. Elias subiu na carruagem de fogo, Elias foi lá para o terceiro céu, e é para lá que você vai, e é para lá que eu vou. Diga amém, eu creio, eu recebo, eu agradeço, eu creio, eu recebo, eu agradeço, eu creio, eu recebo, eu agradeço, obrigado Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Viva Jesus! Dê um like, se inscreva no nosso canal, um canal de profecias, vamos falar bastante das profecias, e eu peço o seu apoio, a sua ajuda, compartilhando os grupos, dando um like, e dê a sua opinião. Esses sinais são fortes ou fracos? Se for forte, escreva forte. Sinais fortes. Se for fraco, sinal fraco. Vamos nos preparar. Jesus está voltando. Muito obrigado. Deus te abençoe. Viva Jesus!